Olá, iremos iniciar agora um conjunto de 4 vídeos para o treinamento do Collaborative Clipping. O primeiro vídeo será uma apresentação em PowerPoint, onde os conceitos da ferramenta serão apresentados, e depois serão seguidos por mais 3 vídeos com exercícios práticos do uso do Collaborative Clipping. O primeiro grupo de exercícios será o uso do Collaborative Clipping como uma ferramenta pessoal para a manipulação de objetos Office. O segundo grupo de exercícios será o conceito do Collaborative Clipping Server e como podemos publicar clippings construídos pelos usuários para que outras pessoas possam visualizá-los. E finalmente, iremos mostrar no terceiro grupo de exercícios práticos o uso do Collaborative Clip Workflow, que consiste num fluxo de processos para a inclusão de comentários nos clippings previamente montados. Bem, sabemos que hoje em dia nós podemos ter nas empresas diversas aplicações de vários formatos distintos que fornecem principalmente informações gerenciais para a tomada de decisão. Seja na web, seja em papel, seja online, seja através de gráficos, de planilhas, etc. Apesar disso tudo, de todo esse aparato existir, ainda necessita-se haver uma ferramenta que consolide essas informações em um único lugar, geralmente em formato PDF, para uma análise resumida de todas as informações que tem como fonte esses diversos relatórios. Normalmente as empresas chamam esses documentos de clipping, ou seja, clipping de informações gerenciais. Por mais que seja o aparato tecnológico que esteja à disposição da empresa, observamos que ainda determinadas pessoas perdem muito tempo copiando e colando imagem desses relatórios em um único documento. Na maioria das vezes um documento Word ou então um PowerPoint. E é esse relatório que é apresentado para o usuário final e é ele que é usado nas reuniões, que é usado nas consultas desses executivos. Normalmente, a construção desses relatórios é muito trabalhosa, demandando tempo de recursos que poderiam, em vez de estar copiando e colando informações de outros lugares em documentos Office, poderiam se dedicar à análise das informações e conclusões dos números apresentados, em vez de ficarem montando esses clippings que normalmente demandam muito tempo e normalmente esses clippings podem ter às vezes muitas páginas. Então podemos ver nessa figura que eu tenho espalhado em diversos lugares das empresas documentos em formatos de normalmente Office. E aí nós temos uma pessoa que fica pegando esse cara e diagramando esses relatórios, copiando eles numa sequência lógica para a consulta dessas informações. E esse trabalho normalmente ele acaba sendo muito repetitivo, fazendo com que esse recurso perca grande parte do seu tempo, normalmente uma vez por mês ou uma vez por semana, criando esses documentos. A ideia do Collaborative Clipping é a de automatizar a geração desses books, fazendo com que eles possam ser construídos pela ferramenta, liberando o usuário que costuma fazer esse trabalho para apenas analisá-las. Então este é o conceito, digamos assim, do
do Collaborative Clipping. Podemos comparar um clipping a, digamos assim, a um jogo de Lego, por exemplo, onde eu tenho diversas peças coloridas, algumas maiores, algumas menores, formatos diferentes, e que eu vou encaixando-as uma nas outras até montar a minha figura final. Logo, o clipping montado pelo Collaborative Clipping seria o equivalente ao formato final do Lego, que é formado de diversas partes. O clipping ele não é uma ferramenta para criar essas peças. É importante ressaltar que essas peças elas já devem estar criadas e disponíveis para o usuário montar as suas análises. Então, algumas peças ou pedaços do clipping podem ser os seguintes. Então, uma das pecinhas de Lego que eu tenho à disposição são arquivos em Word, textos que estejam gravados no formato .doc ou .docx. Outro grupo de peças, digamos assim, que fazem parte de um clipping são planilhas de Excel. Eu posso então montar um clipping, por exemplo, que tem uma parte um documento Word e numa outra parte uma planilha de Excel. Mas também eu posso ter como mais um pedaço do clipping apresentações em PowerPoint, ou seja, alguns slides de uma apresentação de PowerPoint pode fazer parte também de um clipping. Outra peça importante para a montagem de um clipping são imagens. São arquivos .jpg, .bmp, que podem ser usados na montagem de um clipping. Existe uma forma, por exemplo, de eu consultar dados em banco de dados. Então, um relatório em Microsoft Report Service, ele pode ser também uma peça do Collaborative Clipping. Não só o Microsoft Report Service, como uma série de outros acessos a banco de dados ou a informações de BI através de ferramentas de mercado, elas podem ser peças de um Collaborative Clipping. Nesse treinamento e nos próximos vídeos iremos nos dedicar apenas a objetos Office como peças de um clipping. Logo, a primeira coisa que fazemos na ferramenta do Collaborative Clipping é identificar esses objetos e dizer para a ferramenta a ordem com que eles serão apresentados. Eu posso ter, por exemplo, como objeto 1 um documento Word que tem, por exemplo, uma apresentação sobre uma introdução, por exemplo, sobre o que é aquele relatório que eu estou visualizando, ou uma análise do mercado competitivo que a empresa está inserido. E aí eu posso ter depois, como objeto 2, uma planilha mostrando, por exemplo, o resultado das ações de empresas do mercado onde a empresa que está construindo o clipe está inserindo. Depois eu posso ter no objeto 3 uma análise das vendas internas da empresa, mostrando, por exemplo, algum gráfico de vendas do mês, ranqueando por clientes e produtos. No objeto 4, um comentário de alguém fazendo uma análise daquele relatório de vendas e assim por diante. Eu posso ter uma sequência de N objetos, que na verdade serão a sequência lógica onde eles serão apresentados dentro digamos assim, do documento final do clipe. Bem, o Collaborative Clipping ele não é apenas um copy-paste de objetos estáticos do Office. Eu posso, como já mencionei um pouco antes,
estar consultando informações gerenciais baseadas em bases de dados relacionais ou multidimensionais. Como é que funciona isso? Se eu estiver, por exemplo, olhando um relatório report service, ou até mesmo uma planilha de Excel, que possui uma macro, que faz uma seleção de dados em um banco de dados, trazendo informações e atualizando a planilha, pelo Collaborative Clipping eu posso manipular esses arquivos, passando parâmetros para eles, fazendo com que eles façam uma atualização dos dados e o resultado final atualizado eu copio e colo no clipping final. Como eu falei, o Collaborative Clipping possui diversos objetos dinâmicos que conversam com várias bases de dados de mercado, mas no curso nós estaremos dando ênfase apenas ao Microsoft Excel. Depois que eu especifiquei a sequência dos objetos e a ordem com que eles serão apresentados, precisamos grupar esses objetos. Um grupo de objetos é chamado no clipping de subsets. Os subsets são conjuntos de objetos. Normalmente, esses subsets estão associados a grupos de objetos que fazem parte de um mesmo assunto. Normalmente, um clipping pode ter dezenas ou até centenas de páginas. E eles podem estar divididos em, por exemplo, grupos, seções ou capítulos. Normalmente, o subset está associado a um capítulo do nosso clipping. Então, todo objeto que nós criarmos dentro do Collaborative Clipping, nós iremos associá-lo a um subset. Normalmente, o grupo de subsets são grupados em um contexto. Um clipping, ele somente pode possuir um contexto. O contexto são informações que dizem respeito ao clipping como um todo. Por exemplo, o formato que o clipping vai ter, a localização onde ele será salvo, os usuários que poderão visualizar esse clipping, a capa, se o clipping vai ter um índice ou não, enfim. Eles são informações genéricas do clipping. Normalmente a construção ela é feita, primeiro eu defino as informações do subset, do contexto, depois eu defino os meus subsets e em cada subset eu digo a sequência lógica dos meus objetos. Logo na ferramenta, ao criar um contexto, subsets ou objetos, eu defino propriedades para os mesmos. Então, vão existir diversas propriedades do contexto, propriedades do subset e propriedades dos objetos. Normalmente, essas propriedades são definidas, a própria ferramenta disponibiliza para você que propriedades ela precisa ter. Então, por exemplo, propriedades de um contexto. Eu posso ter o nome do clipping, a versão do clipping. O controle de versão é uma coisa muito importante. Eu posso ter clippings de versões diferentes. O tipo desse clipping, ou seja, se ele é se o clipping final será no formato Word, será no formato de planilhas eletrônicas ou, por exemplo, no formato de PowerPoint. Se além, por exemplo, desses formatos, o clipping irá gerar, por exemplo, um documento no formato PDF. Normalmente o documento em formato PDF está associado a um documento que eu quero publicar sem que a pessoa possa abrir esse documento e digamos assim, alterá-lo ou modificá-lo. A localização onde o clipping irá ser gravado. Se eu vou publicar ele, por exemplo, automaticamente num portal para consulta pelos usuários, ou se eu vou enviar esse clipping por e-mail. Se ele vai ter ou não índice, se ele vai ter ou não capa, e diversas outras variáveis associadas ao contexto. O subset basicamente é
uma identificação dos grupos dos objetos. Ele vai ter um nome, se ele vai estar ou não associado a um controle de índice, se ele vai estar presente ou não no clipping. Nós vamos ver alguns casos que às vezes eu posso ter subsets que existem no clipping, mas eles não vão aparecer, por exemplo, no relatório final. Às vezes eu posso ter um clipping que possui 10 subsets, mas o meu usuário que quer consultar o clipping, ele me pede para, por exemplo, gerar um clipe apenas com os 3 primeiros subsets e inibir outros. E também eu posso ter outras variáveis associadas ao subset. Já as propriedades dos objetos dependem do tipo de objeto que eu esteja trabalhando. Então, se eu estiver, por exemplo, trabalhando com um objeto Word, eu vou especificar o nome do objeto, a localização do arquivo Word, as páginas que eu vou estar consultando para a publicação e outras variáveis também associadas ao objeto. O Excel possui um conjunto maior de propriedades, como, por exemplo, o nome do objeto, a localização do arquivo-fonte, a pasta de trabalho, que área da planilha eu vou copiar, o tipo de cópia, se ele vai ser copiado de forma reduzida ou não, se ele vai estar, por exemplo, em formato em que forma ele vai estar, por exemplo, sendo colado no relatório, e também variáveis. Bem, nós iremos então apresentar no primeiro vídeo de exercícios práticos uma série de exemplos usando o Collaborative Clipping para a criação de clippings usando esses objetos Office. O clipping pode ir um pouco mais além. Normalmente, quando construímos um clipping, ele é composto de quê? De alguns textos padronizados, de figuras, de gráficos, de tabelas e números. Mas o que muda mês a mês, ou semana a semana, ou seja, o que muda a cada versão do clipping, são as conclusões que usuários de negócio vão poder colocar no clipping baseado nos números que eles estão visualizando. Ou seja, é necessário que eu inclua determinados textos entre os objetos do clipping para que eu possa enriquecer mais o meu documento final. Mas para que esses textos sejam colocados nos clippings, é preciso que, anteriormente, o usuário veja os resultados do clipping. Então, existe o que nós chamamos de Collaborative Clipping Workflow, que seria, basicamente, uma geração prévia do clipping, uma distribuição desses resultados para determinados usuários, e aí uma possibilidade desses usuários incluírem os comentários no documento para uma segunda publicação, aí sim, do documento final com os resultados. Esses comentários, normalmente, eles serão baseados em fontes de dados diferentes. Os comentários de vendas virão de um sistema, os comentários de compra virão de outro, e normalmente as pessoas que vão inserir esses comentários, ou criar e inserir esses comentários, também são pessoas diferentes, de departamentos diferentes da empresa. Um clipping que dê um resultado global de uma companhia, ele normalmente está associado a diferentes usuários comentando diferentes informações. Esses comentários são coisas importantes. Normalmente, nos clippings que nós vemos nas empresas construídos de forma manual, esses comentários são às vezes passados por e-mail para o usuário que vai produzir o clipping. E esse usuário vai copiar e colar aquela informação, e nesse momento ele pode, por exemplo, copiar só parte do comentário, ou editar o texto por engano e fazer com que esse texto seja diferente do que o autor gostaria que estivesse dentro do clipping. E aí depois, quando sai o documento oficial, você não sabe direito quem errou, quem fez. Num workflow oficial, o usuário que for colocar o comentário no clipping,
ele mesmo estará se responsabilizando por aquele comentário e ele terá certeza que aquele texto será manipulado pelo software e não mais pelo usuário que monta o clipe. Também podemos notar que como esses comentários podem às vezes expressar uma opinião oficial da empresa, é preciso que às vezes eu tenha uma aprovação desse comentário. Quer dizer, antes de ele ser publicado, que alguém analise essa informação e aprove. Em alguns casos, quem aprova o comentário pode ser a própria pessoa que comentou. Mas às vezes eu posso ter, por exemplo, um relatório de vendas por região, onde cada gerente responsável por cada região vai colocar o seu comentário em cima do seu resultado, e eu tenho um diretor que vai revisar esses comentários, aceitar ou não essas justificativas, antes de que o clipe seja gerado para a presidência. Já tinha mencionado, é importante identificar quem inseriu o comentário para que haja até mesmo responsabilidade sobre a informação que está contida ali. Né? A ideia do Collaborative Clip Workflow é de automatizar a inserção desses comentários, permitindo que a manipulação dos mesmos seja feita apenas pelo usuário responsável por produzi-los. Logo, dentro do conceito do Collaborative Clip Workflow, nós podemos ter vários usuários envolvidos nesse processo. Né? Nós podemos ter o usuário que produz o conteúdo, ou seja, é o usuário que vai produzir a planilha, que vai produzir o gráfico, que vai produzir o número. Nós temos o usuário que nós chamamos de colaborador, que é o responsável por comentar aquela informação. Temos o usuário que aprova o comentário ou recusa. Temos o usuário final, que é aquele que vai consultar o clipe final. E finalmente o usuário administrador, que ele é responsável por desenhar o clipe e administrar o ciclo de workflow. Esses usuários eles podem ou não estar integrados ao Active Directory, ou seja, o diretório de segurança da empresa. Logo, pegando aquele desenho inicial, onde apresentamos os esquemas dos contextos, subsets e objetos do Collaborative Clipping, nós podemos ver que, além de especificar as propriedades dos contextos, subsets e dos objetos, nós também iremos, ao desenhar o clipping, associar a cada objeto ou grupo de objetos a propriedade, quem seria o usuário colaborador, quem seria o usuário aprovador e quem seria o usuário de conteúdo. E também, a nível de contexto, nós teríamos o grupo de usuários que seriam administradores e o grupo de usuários que seriam usuários finais. Temos então aqui um esquema final que mostra que o workflow do clipe possui o que nós chamamos de um ciclo. Esse ciclo vai desde a produção do conteúdo até a aprovação de todos os comentários. E durante esse ciclo você pode ter idas e vindas, ou seja, conteúdos que são recusados para que sejam produzidos novamente, ou, por exemplo, comentários que são aprovados, mas outros que são recusados para revisão, e assim por diante. Nós veremos também mais à frente, nos exercícios de workflow, que eu posso ter workflows encadeados, ou seja, pequenos workflows de clippings departamentais, por exemplo, e o resultado final desses clippings entram em um workflow maior de clippings de diretoria. E um diretor, lá em cima na cadeia, ele pode pedir para que um determinado departamento reproduza novamente o seu workflow localizado, porque ele não ficou satisfeito com algumas conclusões que foram colocadas no documento. O ciclo de um workflow do clipping, ele também está associado a um determinado tempo, ou seja,
O ciclo ele vai ter uma data de início e uma data de fim, e cada atividade intermediária do ciclo de workflow ele possuirá um tempo para que o usuário responsável faça alguma coisa no clipping, ou seja, um tempo para comentar, um tempo para aprovar, e o usuário que administra o workflow ele pode ter o poder de, por exemplo, eventualmente estender o tempo de um determinado comentário. Da mesma maneira que se um determinado tarefa do workflow de comentar ou aprovar, ela não é feita dentro do prazo especificado pelo administrador, aquela tarefa fica trancada e segurando as tarefas subsequentes. Então, temos aqui algumas conclusões do tipo: o usuário admin será o que irá administrar os ciclos de workflow. O ciclo consiste num tempo entre o envio dos conteúdos e o fim da aprovação de todos os comentários. Cabe ao usuário admin definir os prazos, bem como as tarefas associadas a cada usuário. O usuário admin ele pode alterar o status de cada tarefa durante o ciclo de workflow, bem como estender o prazo inicial de execução. O Collaborative Clipping ele está associado ao correio da empresa, onde cada tarefa, quando finalizada ou iniciada, envia-se e-mails para os usuários avisando-os, bem como manipular a agenda do usuário para que ele tenha na sua agenda eletrônica, por exemplo, um calendário dos términos dos prazos de cada atividade do workflow. Olá, vamos iniciar a primeira parte do treinamento do Collaborative Clipping, onde nós veremos uma série de exercícios na construção de clipes utilizando o Microsoft Office. O treinamento ele será extremamente prático. Nós iremos mostrar a ferramenta, falar um pouco sobre o conceito da mesma e depois irá mostrar como esses conceitos são aplicados através de exercícios práticos. Você que está assistindo esse vídeo pode ou seguir este treinamento junto com o vídeo. Aí é claro, você vai precisar parar o vídeo, voltar um pouco para poder rever alguma coisa que eu esteja fazendo, ou então apenas assisti-lo para entender como funciona o Collaborative Clipping. É claro que se você deseja repetir os exercícios, é importante que você tenha o Collaborative Clipping instalado em sua máquina, configurado e pronto para uso. E é importante também que você tenha na sua máquina o Microsoft Office 2007 ou 2010. Uma outra coisa importante é que você tenha em sua máquina os arquivos relacionados com o exercício. Eles podem ficar em qualquer lugar da sua máquina, desde que durante os exercícios você respeite o caminho onde ele foi gravado. Normalmente ele vai ser na minha máquina ele está localizado em Tutorial MW e uma pasta chamada Clipping. O conteúdo desse arquivo pode ser obtido ou junto com o instalador do produto ou através da consultoria que esteja fornecendo o produto para vocês. É extremamente importante que vocês façam esses exercícios. Eu aconselho muito, porque eles irão mostrar de maneira didática e crescente como você pode utilizar o Collaborative Clipping. Bem, supondo que eu já tenha então o meu Clipping instalado, configurado e os arquivos do curso na sua pasta original, iremos então mostrar o acesso à ferramenta. Vou clicar então aqui em Start, All Programs. Talvez em algumas instalações o
clipping de vocês esteja em português e em outras em inglês. Mas pelo menos a localização dos botões são basicamente as mesmas. Vamos aqui em Metal Warehouse, Collaborative Clipping. Iremos clicar agora em Collaborative Clipping. Bem, primeira coisa que deve ser feita é um login de acesso ao metadados do Collaborative Clipping. Tudo que eu faço no Clipping será salvo em um banco de dados. Ele não será salvo em um arquivo externo. Isso é vantajoso porque se eu tiver um banco corporativo numa empresa, eu posso estar salvando o formato dos meus clippings nesse metadados e consultá-los, por exemplo, de outra máquina. E eu posso ter, por exemplo, associado ao meu clipping diversos bancos de metadados, ou seja, bancos de metadados diferentes. Para configurar o banco de acesso, basta você ir aqui em Settings e configurar um novo banco de acesso. Esta parte de configuração ela está mais relacionada com o usuário de tecnologia, de suporte. Quando o Collaborative Clipping é instalado em sua máquina, já é decidido se ele vai ser uma ferramenta corporativa, ou seja, se ele vai usar como metadados um banco de dados corporativo da empresa, ou então se será usado, por exemplo, um banco local, como, por exemplo, o banco do Microsoft Access. Ele é um banco de dados do Microsoft Office e ele é um banco de dados pessoal do usuário. Ele pode até ser compartilhado na rede. Mas, normalmente, se nós vamos usar um metadados e compartilhar entre os usuários, o Microsoft Office não é um bom banco de dados para fazermos isso. É melhor que utilizemos um banco de dados corporativo da empresa. A configuração desses metadados depende muito do usuário de suporte. Em alguns casos, o banco de dados precisa de um usuário e senha que não é divulgado para o usuário, ou seja, alguém de suporte, ao instalar o clipping, irá automaticamente configurá-lo e setar as propriedades desse banco de dados de metadados. Todo banco de dados terá um nome e é por este nome que eu vou identificar que clipping eu vou estar abrindo. Bem, então iremos colocar aqui um login e senha. Este login é muito importante porque o Collaborative Clipping irá setar uma série de seguranças de acesso baseado neste usuário que for colocado aqui. E escolhemos o esquema de metadados que iremos utilizar na nossa conexão. Nós iremos ver esta tela. No canto superior, nós vemos uma barra de ferramentas com uma série de ações. Basicamente, o primeiro ícone representa a criação de um novo clipping. O segundo ícone, salvar um clipping que eu estou construindo. Este ícone aqui, que é o disquete com uma estrela, significa salvar o clipping em uma nova versão. Temos esses dois disquetes que significam salvar o clipping com um outro nome. A lixeira representa o símbolo de nós excluirmos um determinado clipping. Este ícone representa uma série de opções de configuração do clipping que nós iremos vê-las no decorrer do treinamento. O próximo ícone representa eu fazer um preview do clipping, ou seja, durante a construção do clipping eu posso ver como ele está. E ele também serve, por exemplo, no caso do clipping workflow, para iniciar um novo ciclo. Este ícone representa o gerenciamento de um ciclo de workflow. Temos aqui cadastro de usuários. Finalmente, a criação de funções
específicas para a criação para a criação de valores dinâmicos baseados em banco de dados ou em data do computador, etc. Nós temos uma ferramenta chamada Schedule, onde eu posso agendar a geração de clippings. Temos um ícone onde eu posso gerenciar os logs dos clippings gerados. E, finalmente, o ícone de fechar a aplicação. A maioria desses ícones também são reproduzidos nos menus apresentados na ferramenta. Porém, eu destaco algumas opções que não existem na barra de ferramentas, como, por exemplo, a configuração dos servidores de e-mail. O Clip possui uma possibilidade, mas para que você configure isso, você precisa fazer uma parceria com uma empresa de envio de SMS, mas é possível que o Clip envie para o telefone celular dos usuários um SMS dizendo que o clipe foi gerado. Enfim, temos uma série de outras possibilidades aqui. É claro que nós, durante os exercícios, nós iremos ver com detalhes essas possibilidades. Vamos inicialmente clicar no ícone de novo modelo do clipping. Podemos ver a tela principal do Collaborative Clipping. Temos duas áreas específicas. A área da direita representa os contextos do clipping. Quem assistiu o vídeo inicial mostrando os conceitos do Collaborative Clipping, vemos que ele se divide em contextos, subsets e objetos. O que vemos nessa tela aqui são as propriedades do contexto do clipping. E na área à esquerda, nós iremos ver uma estrutura em forma de árvore, onde nós teremos organizados de maneira sequencial os subsets e os objetos do clipping. Vamos começar clicando sobre o botão direita do mouse, sobre o subset 001. Se nós clicarmos na opção Inserir objeto, nós veremos uma série de tipos de objetos que eu posso estar incluindo no clipping. É claro que a maioria desses objetos nós iremos ver nesses exercícios e outros estão relacionados mais com cursos mais avançados de clipping, quando eles estão interagindo com outras ferramentas de BI. Mas iremos destacar. Clipping significa um objeto que é resultado de um outro clipping já gerado. Ou seja, um clipping que foi feito anteriormente pode fazer parte de um novo clipping. Nós temos um objeto chamado comentário, que será um objeto mais utilizado quando formos usar o Collaborative Clipping para a construção de workflow de comentários. Temos o objeto da planilha de Excel. O objeto imagem representa a possibilidade da inclusão de uma figura no meu clipping. Temos o objeto layout, que dará o direcionamento do objeto, se o objeto vai estar em modo retrato ou em modo contínuo. Nós iremos ver mais à frente. Se eu, por exemplo, pretendo pular uma linha dentro do meu clipping, forçar a pulada de uma linha, temos aqui um outro objeto que representa forçar a mudança de uma página. Temos aqui um objeto do tipo PowerPoint, ou seja, eu posso incluir um arquivo PowerPoint dentro do meu clipping. Um objeto do tipo texto, que representa a inclusão de um texto livre dentro do meu clipping.
e finalmente um objeto do tipo Word. Os outros objetos que eu não mencionei nesse momento não serão alvo deste treinamento por enquanto. Vamos fechar esta caixa de diálogo. Iremos agora olhar um pouco sobre as propriedades do contexto do clipe. Nós temos na parte de contexto, inicialmente, o nome do clipping, onde o clipping, cada clipe possuirá um nome de identificação. É aqui que o usuário dá nome ao clipping. Automaticamente é especificada a versão deste documento. A versão é um número sequencial que irá estar associado a um determinado clipping. Eu posso ter clippings de versões diferentes. Normalmente isso é usado, por exemplo, se eu tenho um clipping que está funcionando já há um ano e o meu usuário final pede que eu insira novos objetos nesse clipping, eu posso salvar esse clipe com uma nova versão e o Collaborative Clipping guarda a versão antiga, porque pode ser que depois de algum tempo o usuário peça para eu regerar a versão anterior. Uma descrição, onde eu coloco um descritor livre mais detalhado sobre o que significa aquele clipping. Temos aqui usuários finais. Se eu clicar aqui, eu vou ver a lista de usuários cadastrados no ambiente, ou seja, cadastrados naquele banco de dados de metadados, e eu vou escolher que usuários poderão visualizar esse clipe. O conceito do usuário poder visualizar esse clipe, ele só vai ter sentido em 3 casos. Se eu for utilizar um workflow para o clipping, se eu for publicar o clipping em um servidor, ou se eu for utilizar a visualização do clipping através de um iPad. Fora isso, se eu for, por exemplo, enviar por e-mail esse clipping, se for pela ferramenta, ele até irá respeitar esses usuários e só enviará o correio para os usuários cadastrados nessa lista. Porém, eu posso muito bem gerar esse clipe na minha máquina e depois usar esse documento e anexar para quem eu quiser. Nesse momento, a ferramenta perdeu um pouco a gerência do controle da informação, porque essa informação ela já está sobre o meu domínio e eu, como usuário, acabei distribuindo ela para quem eu quisesse. Na linha de baixo, eu especifico os usuários que serão administradores desse clipe. Significa o seguinte, eu posso desenhar esse clipe e eu posso inserir um outro usuário, que quando esse outro usuário entrar no Collaborative Clip, ele também vai poder alterar o desenho desse clipe. Ou seja, eu posso fazer um clipe e associar outros usuários como administradores. A lista de escolha dos usuários é a mesma de usuários finais. Ou seja, eu vou ter uma lista de usuários que estão capacitados a utilizar a ferramenta Clipping e eu vou escolher quais deles serão administradores. Embaixo eu tenho aqui o formato final do meu clipping. O clipping final ele terá um formato baseado num objeto Office. Ele pode ser um objeto do tipo doc, que seria um objeto Word, um objeto do tipo XLS, ou seja, um objeto do formato Excel, e um objeto do tipo PPT, ou seja, um objeto no formato PowerPoint. E também posso ter 3 outros formatos específicos para a geração do clipping. Formato PDF. Eu posso gerar o meu clipe em formato PDF e ter ele nesse formato. A vantagem do formato PDF ele é um formato de publicação. Eu não consigo alterar o conteúdo do clipe. Eu posso gerar ele num formato HTML. Nós veremos a seguir como isso é feito. Ou eu posso automaticamente zipar o documento final. Normalmente o formato zip ele é mais utilizado quando eu for enviar automaticamente por e-mail o clipe gerado. Modelo. O modelo de um clipping
ele está associado muito ao formato do clipping que eu escolhi. Sabemos que nos objetos Office nós temos o conceito de arquivo de modelo. Normalmente o arquivo de modelo de um objeto Office está associado aos parâmetros, por exemplo, de layout do meu documento final. Por exemplo, um arquivo no formato modelo Word vai mostrar qual vai ser o tamanho da página, quantas linhas cada página vai ter, o cabeçalho, o rodapé. No caso de um arquivo do tipo modelo no Excel, me mostra como será a planilha, qual vai ser o tamanho das colunas, quantas abas a planilha vai ter. Ou seja, quando eu criar uma planilha em cima de um formato modelo especificado, automaticamente essa planilha terá esta característica especificada no modelo. Eu só vou inserir nela o conteúdo. Idem para o formato PowerPoint, ou seja, qual será o slide padrão e etc. Todo clipping ele será criado baseado no modelo que eu especificar aqui. O modelo, seja ele associado a doc, a XLS ou a PPT, ele também é uma peça do clipping. Da mesma maneira que eu já tenho que ter os objetos clipping previamente montados, eu também tenho que ter os objetos do tipo modelo previamente montados. Macro. Normalmente pode ser que esses objetos modelo tenham macros associados a eles. Então, se eu tiver uma macro associado a ele, eu vou poder, por exemplo, executar um programa previamente antes de começar a montar o clipping. Isso é pouco utilizado, mas eu posso, por exemplo, imaginar que eu tenha, por exemplo, uma borda específica que tem que ser desenhada em cada página antes de eu colar as informações do clipping. Abaixo eu tenho caminho de saída. Aqui eu vou especificar o diretório onde o clipping será gravado. Nós iremos ver isso com mais detalhes, mas nós temos aqui no menu em exibir opções uma opção chamada Output, que especifica o caminho onde o clipping será gravado. Se nós não especificarmos nada neste diretório, significa que o clipping será publicado no diretório especificado no parâmetro chamado Output. User Data significa o seguinte: o caminho de saída ele é um ponto de partida para a gravação do clipping. A partir do caminho de saída, a partir do diretório de saída, o clipping automaticamente criará outros subdiretórios, sendo que um deles será o dia da geração do clipping. Porém, eu posso especificar que esse diretório que representa a data da geração do dia não seja o dia, mas seja o mês, o ano ou nenhum. Ou seja, esse diretório não exista. Nós iremos ver essas possibilidades mais à frente. Data de referência. Eu posso, por exemplo, não utilizar uma data padrão do computador, mas uma variável que representa a data de geração do clipping. E o substituir espaços por representa os espaços em branco entre os nomes dos clippings, se eu quero substituir por um outro símbolo. O arquivo de capa representa um arquivo que vai representar a capa do clipping. Algum desses parâmetros especificados não só em contexto, mas nós vamos ver mais à frente nos objetos, nos subsets e nos objects, eles só têm sentidos para alguns tipos de clipping. É claro que se eu escolher um clipping do formato Excel, não tem sentido eu criar um arquivo de capa. Talvez o arquivo de capa tenha mais sentido num objeto do tipo Word. E é isso que acontece. Ele normalmente está associado a um arquivo que eu vou escolher, onde previamente eu já tenho a capa desenhada. Ou seja, a capa também é um objeto, uma peça do Lego previamente salva para a montagem do clipping. A opção usar índice representa se eu vou utilizar ou não índices
para poder, no documento inicial final, eu saber em que páginas cada seção está sendo utilizada. Em detalhes dos índices, eu vou especificar o texto que irá identificar o índice, desculpe, a fonte, a forma de saída desse índice. Nós temos uma série de opções aqui do lado. Se eu vou ou não enviar SMS para avisar o usuário que o clipe foi gerado. É claro que essa opção só tem sentido se eu tiver um servidor de SMS associado. Se eu for ou não enviar um e-mail para o usuário final quando o clipping for gerado. Essa opção só terá sentido se eu tiver instalado também o Collaborative Clipping Server. E a mesma coisa serve para armazenar no servidor. Eu só vou armazenar no servidor se eu tiver o Collaborative Server instalado. Se eu escolher a opção armazenar no servidor, eu vou ter do lado uma opção que especifica os detalhes do armazenamento, onde eu posso criar uma árvore de pastas, onde eu vou especificar aonde esse clipe está salvo. Nos treinamentos, no segundo grupo de treinamentos, onde iremos falar sobre o Collaborative Clipping Server, nós iremos ver o uso dessas propriedades. Abaixo, nós temos a possibilidade da criação de variáveis. Nós veremos que o conceito de variáveis é muito poderoso no Collaborative Clipping, porque ele irá permitir que eu possa fazer clippings dinâmicos, ou seja, que eles não estarão presos a um determinado arquivo, a um determinado diretório ou até mesmo a um determinado conjunto de informações que serão obtidas para a gravação no clipping. E essas variáveis, elas possuem vários tipos. Ao clicar com o botão da direita do mouse sobre variáveis, eu tenho aqui uma série de tipos de variáveis. Algumas delas iremos ver nesse treinamento, outras estão muito associadas, como eu já falei anteriormente, a objetos específicos de banco de dados multidimensionais, que o clipping possui, digamos assim, conexão, né? Bem, se eu clicar sobre a opção Add Variables, eu vou ver essa caixa de diálogo onde uma variável será criada. Nós temos dois tipos de variáveis que podem ser criadas. A personalizada, que na verdade é um valor fixo, que eu vou estar simplesmente dizendo. Exemplo, e nós vamos inclusive ver isso nos exercícios mais à frente. Eu posso criar uma variável chamada nome do autor e aqui embaixo colocar o meu nome. Ou então, a variável pode ser do tipo função. Eu tenho uma série de funções já previamente cadastradas no Collaborative Clipping que pode me dar, por exemplo, o dia ou a data do computador, pode, por exemplo, manipular strings. São funções muito parecidas com aquelas, por exemplo, que você tem no Excel para manipular dados. Dependendo da função que eu for escolher, eu vou ter do lado, por exemplo, parâmetros que eu posso estar colocando para estas funções. Ok? Mas eu também tenho a possibilidade de criar a minha própria função. Se eu for aqui em cima, na opção abre o Application Designer, nós veremos aquelas mesmas funções que foram apresentadas na caixa de diálogo de criação de variáveis. E se eu vier com o botão da direita do mouse sobre Functions, eu posso adicionar uma função nova e aqui criar a minha função usando ou uma linguagem de programação chamada VBScript ou uma linguagem de programação chamada JavaScript. É claro que isto não é, digamos assim, para todos os tipos de usuários. Mas, dependendo do conhecimento que você tenha dessas duas linguagens de programação, você pode criar variáveis extremamente complexas. Normalmente, essas variáveis terão que ser construídas por analistas de sistemas ou programadores técnicos que irão auxiliar na construção
dos clippings. Porém, nós vamos ver nos exercícios a seguir que talvez algumas funções básicas podem ser criadas pelo próprio usuário. Vamos agora para observar as propriedades de um subset. Efetuando um double clique sobre subset 001, teremos a caixa de diálogo de propriedades do subset. Nós temos aqui um nome, uma descrição, o nome da planilha quando o formato do clipping final for do tipo XLS, nós iremos dizer aqui qual será o nome da pasta que comporá o subset. Temos algumas opções. Oculto. Com essa opção marcada, todos os objetos abaixo desses subsets não serão exibidos no clipping. Então é uma forma de eu inibir o subset. Índice. Determine se esse subset fará parte de um item do índice. Tá. Usar descrição como nome do site só se aplica para clippings do tipo PowerPoint. E o título do subset será o título do slide. Abaixo nós temos também a opção de variáveis. Eu posso criar as mesmas tipos de variáveis que são exibidas no contexto. A diferença é que quando eu crio uma variável no contexto, ela vale para o clipping todo. Quando eu crio uma variável no subset, ela vale apenas para o subset. Se eu clicar com o botão direito do mouse sobre o nome do subset, eu vou ter a opção copiar, onde eu posso copiar e colar esse subset para poder, por exemplo, repetir propriedades de um subset a fim de alterar apenas alguma outra propriedade. Exemplo, eu tenho um subset, eu quero criar um segundo muito parecido, então eu copio, colo e posso fazer as alterações. Apagar, eu apago o subset e todos os objetos embaixo do mesmo. Nós já vimos que ao clicar com o botão direito do mouse sobre subset 001, nós temos uma série de tipos de objetos a serem utilizados. Vamos escolher aqui, por exemplo, o objeto Word. Ao dar duplo clique no objeto Word, eu tenho a caixa de diálogo que mostra as propriedades do objeto Word. Nós temos inicialmente o nome do objeto. Temos aqui se ele ficará oculto ou não no subset. Ou seja, eu posso também ter um subset com vários objetos e ocultar alguns deles. Ou seja, eles não vão fazer parte do clipping final. Índice. Se o item do índice será o próprio objeto. Descrição. É um texto longo, onde podemos digitar a descrição do objeto. Arquivo. Eu vou escolher o arquivo Word que faria parte desse objeto. Clicando sobre 3 pontinhos, eu tenho a caixa de diálogo onde eu posso escolher o arquivo Word. Página. Eu posso especificar quais páginas eu estarei usando do arquivo original Word a ser colocado no clipping. Essa funcionalidade ela ainda não está ativa. Tipo de cópia. Nós podemos fazer uma cópia deste documento Word para dentro do clipping usando uma série de formatos que são inclusive os mesmos formatos existentes no Office. O colar em só tem sentido quando o objeto final for do tipo planilha.
eu especifico a célula em que esse documento será colada dentro da planilha. Tamanho em percentual vai especificar a redução ou o aumento da imagem a ser colada. Alinhamento. Se ao colar essa imagem ela ficará alinhada à esquerda, à direita ou ao centro. Rotacional. Se eu vou pegar a imagem e rodar para a esquerda ou rodar para a direita. Macro. Eu posso executar uma macro que está inserida dentro do documento Word e será executada no momento da inserção desse objeto no clipping. E, finalmente, aqui embaixo, variáveis. Eu posso escolher as variáveis que farão parte deste objeto. Nós vimos variáveis em 3 pontos. Nós temos as variáveis do contexto, nós temos as variáveis do subset e, finalmente, temos variáveis do objeto. Existe uma regra de predecessão, ou seja, variáveis dos mesmos nomes, elas serão mais importantes as que vêm do contexto, em segundo lugar as que vêm do subset, em terceiro lugar as que estão no objeto. Por exemplo, se eu tiver uma variável VAutor nos 3 lugares, ou seja, uma variável VAutor no contexto, uma no subset e uma no objeto, o valor válido para todas será a que está no contexto. Se eu só estiver no subset e no objeto, a variável que vai ter prioridade será do subset. Embaixo, eu tenho a opção Workflow. Eu clicando no botão Workflow, eu vou poder escolher quais são os usuários responsáveis por comentar este objeto e quais são os usuários responsáveis por aprovar o comentário desse objeto. Clicando sobre 3 pontinhos, eu tenho aquela caixa de diálogo bem parecida da caixa de diálogo de especificação de usuários finais e de administradores do clipping, onde eu tenho a lista de usuários do lado esquerdo e eu especifico que usuários farão parte, no caso aqui, de comentar esse objeto. O mesmo vale para o usuário aprovador. Vamos clicar em OK. E nós teremos embaixo do subset o objeto Word mencionado. Vamos agora clicar no botão da direita do mouse novamente sobre subset e vamos inserir um objeto do tipo Excel Sheet. Nós temos opções muito parecidas com a do Word. O nome do objeto, se ele será oculto ou não dentro do subset, se ele fará parte do índice ou não do clipping, a descrição, o nome do arquivo, Excel, que fará parte desse objeto. Se eu clicar aqui, eu faço a escolha do arquivo do formato Excel. Planilha. Eu especifico o nome da pasta que eu irei copiar o conteúdo. Uma planilha de Excel ela pode ter várias pastas. Eu anexo aqui o arquivo Excel e escolho qual é a pasta onde o conteúdo, onde está gravado o conteúdo que eu irei usar como fonte do clipe. E na opção do lado, Range, eu seleciono a área da planilha de Excel onde eu irei copiar o conteúdo. Embaixo, temos as mesmas opções existentes no documento Word, ou seja, o tipo de cópia, a posição da planilha onde eu irei colar este objeto, quando o clipping for do tipo Excel, o percentual de redução ou aumento, o alinhamento, o giro e se eu vou executar ou não uma macro. Ao gravar a pasta, o objeto do Excel. Normalmente, usamos muito essa opção de macro e nós veremos nos exercícios a seguir
um exemplo desse uso. Eu tenho também aqui a possibilidade de criar variáveis e também de associar usuários, colaboradores e aprovadores desta planilha no caso do Clipping Workflow. Vamos clicar em OK. Temos aqui os dois objetos que compõem o nosso Clipping. Vamos olhar agora o objeto arquivo texto. O objeto arquivo texto é um objeto simples. Ele possui apenas o nome, se ele vai ser oculto ou não no Clipping, se ele será um índice ou não do Clipping quando ele for do tipo Word, a descrição, a localização do arquivo, as variáveis e os parâmetros de workflow, quem será o usuário, colaborador e aprovador, e se ocultaremos ou não esse objeto durante o workflow. Vamos clicar em OK e temos aqui o terceiro objeto composto. Botão à direita do mouse novamente, inserir objeto. Vamos escolher agora um objeto do tipo PowerPoint. Temos então o nome do objeto, se ele será oculto ou não no subset, se ele fará parte do índice do Clipping. Embaixo a descrição, mais embaixo ainda a localização do arquivo a ser lido, os slides que farão parte que serão copiados do arquivo original. Temos as opções também de manipulação de imagem, como redução ou aumento de tamanho, o alinhamento e o giro dessa imagem, se será para a esquerda ou para a direita. As criações de variáveis e, finalmente, os botões de workflow e se ele estará ou não oculto durante o workflow. Vamos clicar em OK. Temos aqui os 5 objetos. Botão à direita do mouse, inserir objetos. Vamos olhar o objeto Comments. O objeto Comments ele será mais importante quando utilizarmos o Clipping com Workflow. Ele possui um nome, se ele será oculto ou não do Workflow, se ele estará oculto ou não no Clipping final, se ele estará ou não fazendo parte do índice, a descrição, a referência é a posição, a qual objeto esse comentário está relacionado. Note que aqui nas opções não foi apresentado nenhuma opção específica. Nós veremos mais à frente como fazemos com que eu possa escolher realmente como referência desse comentário algum desses objetos já criados. Comentário, aqui no caso, eu posso inserir um texto ou um arquivo. Posso digitar aqui o comentário. E este comentário será inserido no Clipping. Porém, ao usar a opção comentário abaixo, eu não estarei usando. É um caso onde eu não estaria usando o Clipping para o workflow, para inserir comentários. E sim, a inserção do comentário diretamente no desenho do Clipping. Aqui abaixo, as opções de cópia, posição onde eu vou colar quando o objeto for um objeto Office, o percentual de redução, alinhamento, a rotação, as variáveis. Temos aqui os parâmetros de comentários, de quem vai comentar e aprovar este objeto, e se ele estará oculto ou não no workflow. Vamos inserir mais um objeto novo, Page Break. O
PageBreak ele não possui parâmetros. Eu, ao inserir ele já automaticamente fará parte do clipping. Significa que entre o objeto anterior e o que vier abaixo do objeto novo PageBreak, quando o documento for do tipo doc, haverá uma quebra de página. Quando o documento for do tipo Excel ou PowerPoint, esta propriedade ela não terá sentido. Podemos inserir também uma quebra de linha. A quebra de linha tem o mesmo sentido da quebra de página. Só faz sentido quando o clipping for do tipo Word. E ela incluirá uma quebra de linha entre o objeto superior e inferior à posição do mesmo. Imagem. Ao clicar sobre o subset, podemos incluir uma imagem. As propriedades de inclusão da imagem são o nome, se eu vou ocultar no subset ou não, se fará parte do índice ou não, a descrição, a localização da imagem. Eu posso aqui embaixo ter um percentual de redução da imagem ao colar no clipping final. Se eu quero ver ou não um preview da imagem nessa caixa de diálogo que se encontra à direita, o alinhamento, a rotação, as variáveis e os parâmetros de workflow. Um objeto que também iremos utilizar nos exercícios iniciais é o layout. O objeto layout ele troca a orientação dos objetos do clipping para portrait ou landscape. Nós vimos uma propriedade muito parecida com essa, chamada rotacional dos objetos do clipping. Não sei se vocês se recordam desse detalhe. Se eu abrir o objeto Excel, notem que eu tenho aqui a opção rotacionar. A opção rotacionar e a opção layout, portrait ou landscape, elas têm funções parecidas, mas elas não são iguais. Ambas giram o objeto. Porém, a opção rotacional, ela gira o objeto sem girar a página do clipping. Já o objeto layout, ele gira a página completa. Nos exercícios a seguir, nós veremos a diferença entre esses dois, digamos assim, essas duas formas de mudar o layout final, de como é colado no clipping final o objeto. Podemos também inserir como objeto de um clipping um outro clipping. E notem que aqui eu posso não só incluir um outro clipping, mas eu posso incluir vários outros clippings. Esse objeto ele é mais usado quando nós temos um workflow onde o workflow de um clipping ele começa quando o workflow de um outro clipping termina. Ou seja, a criação de workflows predecessores. Nós veremos isso mais à frente quando vermos os exercícios sobre Clip Workflow. Faremos um exercício mostrando como é que funciona a encadeação de dois workflows de dois clipes diferentes num só. É usando esse objeto novo clip que fazemos isso. Bem, ao desenharmos o clipping, nós podemos salvá-los. Clicando nesse ícone, eu salvo o clipping. Como o clipping ele não existia, ele não havia sido criado, a ferramenta simplesmente salva o clipping com um nome que foi dado dentro da propriedade do contexto. Se nós clicarmos aqui em página inicial,
nós veremos aqui o clipping salvo. Nós podemos ver aqui o nome curto do clipping, um desenho do lado mostrando o tipo do clipping. Então, olhe, por exemplo, se eu vier aqui em novo clipping, clicar em XLS e clicar nessa opção salvar como, note que agora eu tenho dois clippings e aqui eu posso ver, passando o mouse pelo ícone, o tipo do clipping. Aqui embaixo nós temos o tipo, a versão. O status é uma opção que vai estar muito relacionada quando nós vermos o Clipping Workflow. Ele consiste no status atual do workflow para um determinado clipping. Temos aqui PDF, o autor do clipping, a última data de atualização do clipping e, finalmente, nós temos aqui a data da última execução. Na tela principal, se eu não tenho nenhum clipping visualizado, basta eu dar duplo clique sobre o clipping e eu vejo o clipping novamente. Se eu clicar agora sobre o botão Save com a estrela, eu vou salvar este mesmo clipping, porém com uma nova versão, versão 2. Notem que aqui eu consigo ver o número da versão e se eu clicar sobre novo clipping, eu consigo ver aqui no canto superior direito o número da versão. Voltando aqui para o layout principal onde os clippings estão salvos, eu posso criar pastas e reorganizar clippings. Se eu clicar no botão da direita do mouse sobre uma área em branco, eu posso criar aqui nova pasta. Vou criar com o nome Demo Clipping. E eu tenho aqui uma pasta que inicialmente está vazia. Eu posso clicar sobre o clipping e arrastar ele para dentro da pasta. Assim, eu tenho uma pasta com um grupamento de clippings salvos dentro delas. Uma outra coisa que eu posso fazer é arrastar um clipe para cima do outro. Notem. Ao fazer isto, eu estou dizendo que o fim deste clipping resulta no início deste clipping, quando ambos tiverem um workflow de comentários. Para apagar os clippings, basta que nós cliquemos sobre o mesmo e eu dê um botão direito do mouse e eu posso apagar um clipping. Também posso, ao dar um duplo clique sobre o clipping, clicar dentro dele sobre o ícone da lixeira, onde eu posso apagar o clipping. Vou apagar o segundo clipping que eu criei também. E uma pasta também pode ser apagada. Botão direito do mouse sobre a mesma. E eu apago a pasta. Bem, enfim, nós visualizamos de uma maneira geral os conceitos da ferramenta e também como e uma navegação da ferramenta com as suas opções. É claro que agora iremos fazer uma série de exercícios, inicialmente ligados apenas a objetos Office, depois exercícios ligados ao Clipping Server e finalmente exercícios ligados ao Clipping Workflow. E aí iremos ver realmente com detalhes e na prática todas essas opções que foram apresentadas até agora. Ok? Então, muito obrigado e assistam o próximo vídeo onde iremos já apresentar os exercícios para a construção dos clippings.